Hoje nós vamos falar de serviços cada vez mais importantes nas empresas e na área de TI. Começando pelas definições. O que é um serviço? Serviço é um ato, é um desempenho que pode ou não envolver o uso de produtos materiais. É uma atividade econômica que não resulta em propriedade. Pode ser definido como um processo que cria um benefício, que facilita uma mudança em posses materiais ou em bens intangíveis dos clientes. Serviços podem ser internos, que são aqueles que, de alguma forma, criam ou adicionam valor ao produto final de uma organização. Dentre os serviços internos, tipicamente a gente tem aí na área de serviços hoje limpeza, paisagismo, como sendo serviços que, por sinal, estão sendo também cada vez mais terceirizados. De uma forma geral, as empresas têm se concentrado no core business, ou seja, naquela área de atuação núcleo, e têm deixado de lado, aquilo que não é a área núcleo da empresa, o que não é mais importante, para que elas se concentrem no que é mais estratégico. Quanto aos processos de serviços, nós temos serviços dirigidos a pessoas e às posses das pessoas, primeiramente por atos tangíveis. Por exemplo, processando pessoas, tipicamente lá um cabeleireiro. Ou dirigido às suas posses, por exemplo, a limpeza da casa, a limpeza do ambiente de escritório. Então, são atos tangíveis dirigidos ou à posse da pessoa ou à pessoa em si. Mas os atos podem também ser intangíveis. Os intangíveis têm a ver, por exemplo, com processos de estímulos mentais, tipicamente a educação que nós estamos tendo hoje, à distância remota, é um desses serviços, ou para processamento de informações. Então, os sistemas de informação que existem nas empresas tipicamente trabalham aí com um processamento de informações por meio de atos intangíveis, que não geram lá nada material, dirigido às posses das pessoas ou das organizações. Como é que eu tiro proveito da informática nesse sentido? Então vejam que todos os serviços podem tirar proveito, podem usar. Mas os serviços que processam estímulos mentais e informações são os que têm mais a ganhar. Vamos voltar. Estímulos mentais, educação, por exemplo, processamento de informações, sistemas de informações. Os atos intangíveis que fazem esse tipo de processamento. Entrega à distância de serviços. É o que basicamente a gente está tendo aí com a educação remota EAD. Novos aspectos de um serviço que é incorporado, por exemplo, por meio de novas tecnologias, mais oportunidades de autosserviço, e serviços cada vez mais sendo oferecidos aí de formas diversas. Hoje a gente tem aí uma miríade de apps, por exemplo, que estão vendendo aí situações de serviços diversos ou mesmo produtos materiais usando tecnologia. Que tipo de atributos têm os produtos? Produtos têm atributos que podem ser classificados como procurados, que são aquelas características que o cliente quer avaliar antes de comprar. Por exemplo, se quer sentir a maciez lá de um cobertor, quer sentir como é que é uma roupa, experimentar um sapato. Os atributos de experiência, que são aqueles que à medida em que você vai usando aquele sapato que você comprou, você vai ficar ou não satisfeito com ele. E existem atributos que são chamados de atributos de confiança, que são características ali que não dá para avaliar prontamente mesmo ali após um uso que você fez de um determinado produto, e você está confiando que ele está te atendendo. Então, algumas coisas aí vão eventualmente dar problema a longo prazo. E os serviços? Os serviços eles têm características que tem a ver com a compra deles, porque eles não são materiais, então você vai comprar ali o serviço. Existe um estágio que é chamado de pré-compra, em que você vai ter uma consciência das necessidades, buscar informações e avaliar os fornecedores alternativos que você possui aí para prestar esse serviço. Então, vamos fazer aqui uma volta aqui ao slide anterior. Quando eu estou falando de produtos, vamos supor que eu tenho um serviço de compra
por meio de um site, né? Vou fazer uma compra eletrônica, mas vou comprar um produto, vou comprar um sofá. É muito comum hoje a questão do showroomer, né? Que é aquela pessoa que vai até uma loja, experimenta o sofá, senta no sofá e tal, vê se ele é legal, e aí volta na internet, ou de dentro da loja mesmo, por meio de um app, ela compra aquele produto. Então vejam que existem situações em que o cliente se sente na necessidade ali de experimentar alguma coisa. Quando ele está comprando um serviço, né, se você puder colocar essa experiência para ele, né, por exemplo, um site de turismo aí, né, que faça um passeio virtual dentro do local que está sendo vendido como sendo um local de passeio lá para as pessoas, talvez ele consiga suprir alguma dessas situações. Mas vamos continuar aqui. Então temos a pré-compra. Temos a fase de encontro do serviço, em que efetivamente o serviço é requisitado, fornecido, e o estágio do pós-compra, em que vai ser feita uma avaliação do desempenho, intenções futuras quanto a continuar ou não com esse fornecedor, com esse tipo de serviço. Nesse ambiente existe uma série de riscos, né, que são percebidos ou que são levados em consideração pelos consumidores, o financeiro, o psicológico, o social, né, o que as pessoas vão pensar de mim se eu usar esse serviço, ou no caso de um produto, se eu comprar uma roupa colorida, com xadrezinho, né, quer dizer, existe uma preocupação social grande hoje, às vezes, em função dessas situações, que permitem responder por exemplo, questões do tipo, vou me sentir bem, vai funcionar, o que os outros vão pensar de mim, eu não vou perder meu dinheiro, né? Então essas avaliações, elas são feitas, a não ser que seja uma compra por impulso, que é aquele momento em que a pessoa não se preocupa com isso. Se ela tiver tempo de pesquisar, se ela tiver tempo de cruzar informações, com certeza vai haver uma análise aí dentro desse processo decisório, né, da compra de um serviço ou de um produto. Então eu tenho que ter uma estratégia de serviço por meio do qual eu vou determinar os atributos que são mais importantes para atender e para superar as expectativas dos clientes, os atributos que são algo que me permite superar o que os meus concorrentes oferecem, né, que são o meu diferencial competitivo. Vou ter que determinar quais são as capacidades existentes, os potenciais da empresa, avaliar forças, fraquezas, né, que a gente tem toda uma análise aí de marketing, uma análise estratégica, e desenvolver uma estratégia que combine tudo isso, né? Se dirigindo às necessidades dos clientes, explorando as fraquezas dos competidores e ajustando as capacidades em geral que eu possuo na organização. E aí eu vou relacionar a demanda e a capacidade. Eu posso ter uma situação, por exemplo, de demanda excessiva ou de capacidade excessiva. Então, o que é demanda excessiva? É aquela necessidade de consumo. Serviço não pode ser estocado, né? Não é como mercadoria. Então, se eu tenho uma demanda muito grande e eu não estiver apto a atendê-la, eu perco a demanda. Por outro lado, se eu tiver uma capacidade excessiva de atendimento e não tiver a demanda, eu também tenho problemas, né? Porque eu vou ter aí um desperdício de recursos. Vejam a situação em relação ao ambiente que nós temos hoje nas empresas, né? Em que pode existir uma demanda excessiva em algumas situações aí de entregas, por exemplo, de mercadorias, e pode existir uma capacidade excessiva em determinadas organizações que não estão tendo clientes aí, em função aí dessa nossa quarentena, né? Mas são situações excepcionais. De qualquer forma, a gente sempre tem que ter aí um dimensionamento da capacidade máxima, né, que eu tenho para atender uma demanda, e de uma capacidade ótima em que eu vou ter que fazer essa combinação. Isso, obviamente, em condições normais aí, né? Por que a gente viu isso? Porque hoje se fala cada vez mais aí do AAS, o as a Service, né? Como serviço, ou simplesmente um serviço, né? Então nós temos na área de TI, por exemplo, a infraestrutura como serviço, o software como serviço, a plataforma como serviço.
E, de uma forma geral, está se criando aí a expressão, né, do Everything as a Service, que às vezes aparece como XaaS, né? O X aí no sentido de que o S ele era para ser maiúsculo, mas é um tudo mesmo, né? O X uma incógnita, não é? A infraestrutura como serviço significa que você pode contratar a infraestrutura, pode contratar software no segundo caso ali, pode contratar uma plataforma para rodar isso, né? E para ter esse serviço, esse software integrado. E o tudo daí ele se insere nessa situação. Então, tudo como prestação de serviço no sentido de que a organização ela pode contratar os serviços necessários às questões de TI para não ter que se preocupar tanto com isso. Ou para ter mais agilidade, aí depende da estratégia. De qualquer forma, isso tem que ser gerenciado. Uma situação de gerenciamento de serviços, talvez vocês tenham visto já em outra disciplina, nós vamos trazer de novo brevemente aqui, é a questão do ITIL, ou ITIL. O que é isso? É uma biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação. Em síntese, um conjunto de boas práticas, é como se fosse um BOK, né? Se a gente fosse colocar lá no PMBOK, lá da área de projetos, no Software Engineering Body of Knowledge para a área de engenharia de software, dentre tantos outros que existem, e os dois que a gente explora nessa disciplina, lá com o IMBOK e o DMBOK. Só que ele não é um BOK, ele é um conjunto diferente de práticas, né? Foi desenvolvido nos anos da década de 1980, lá na Inglaterra. Para que ele serve? Ele serve para melhorar a gestão dos serviços de TI e, consequentemente, com isso, melhorando a qualidade dos serviços ao cliente, tanto interno quanto externo. Então vejam que aquelas características que nós vimos há pouco, elas visavam atender a qualidade ao cliente, ao consumidor, ao usuário. Depende de como é o seu ramo de atuação, você chama de uma palavra diferente. O ITIL ele é bom para processos de TI, os processos que levam os serviços aos seus usuários. Então ele começa lá com uma gestão das aplicações, sob a perspectiva de negócios, né, da importância estratégica delas, sob a perspectiva da infraestrutura, ou seja, o que é necessário para manter essas aplicações, para que as aplicações funcionem, sobre a perspectiva do suporte a serviços de TI, que são derivados aí da necessidade dessas aplicações estarem presentes, e, obviamente, então, uma questão da entrega dos serviços. Lembrando que a TI é uma grande prestadora de serviços dentro das organizações, né? Por isso essa visão de serviços. Sob a perspectiva de negócios, nós precisamos pensar na continuidade do negócio. A gente já comentou isso, tem organizações hoje aí que, se você tirar a TI, a organização acaba. Sobre a questão de parcerias, a terceirização, que nós comentamos há pouco, comprar tudo como serviço ou não, ou só uma parte, o que é core, eu mantenho meu banco de dados que é estratégico e, por exemplo, os serviços de instalação de cabo de rede eu terceirizo, mas hoje em dia as redes já são muito mais virtuais, aí, inclusive pela luz, então tem que avaliar direitinho. Sobre questão de sobrevivência, desafios tem a ver ali com a continuidade de negócios e com relação a mudanças, né? Mudanças aí no sentido de mudança de mercado, mudanças de consumo, mudanças provocadas por ações externas à empresa. Do ponto de vista de infraestrutura, eu tenho que me preocupar então com serviços e operações de redes, de computadores, servidores, com as instalações, incluindo energia, incluindo ar-condicionado, incluindo segurança da instalação física, né, para que eu não tenha problemas de invasão física, e também daí eu vou ter problema com a lógica depois, né, e com a gestão dos sistemas. Do ponto de vista do suporte aos serviços de TI,
eu tenho que fazer o suporte aos meus usuários. É um serviço clássico que existe aí desde que começou a computação nas organizações. Então eu tenho aí serviço de Service Desk, né, ou de Call Center, ou de atendimento. Vejam que o nome já é serviço, né? É um local lá de atendimento. A gestão de incidentes, de problemas, de configuração e de mudanças que eu tenho aí nas configurações dos equipamentos, nos próprios equipamentos. E a gestão das diferentes versões de sistemas, de programas que eu estou utilizando, né? Então a gente sabe, faz muitos anos aí, que alguns sistemas operacionais, algumas versões de bibliotecas, algumas versões de programas, elas têm ali algumas situações de problema para funcionamento, e assim como a atualização de uma versão de um software, de uma biblioteca, pode causar problema não somente no próprio software, mas também em outros programas, em outros aplicativos. Então essa é uma situação também complexa de ser gerenciada, que exige uma base de conhecimento relativamente grande e continuamente alimentada para dar certo. E aí eu tenho a entrega dos serviços. Quais serviços eu vou atender, eu vou entregar para atender quais necessidades dos usuários que tem a ver com qual necessidade do negócio, né? Então eu vou ter um mapa ali dessa situação. E daí, estendendo esse mapa, ele é prestado por quais sistemas que rodam em quais servidores, que ocupam quanto de memória, que custam quanto, né? Quer dizer, essa ideia de fazer a gestão é compreender de fato o funcionamento da tua organização de serviços de TI. Quanto à capacidade, quanto à disponibilidade, a gestão financeira é importante para garantir a continuidade desses serviços e saber quanto cada um custa. Existe aqui a questão do acordo de nível de serviço, né, o SLA, em que eu tenho aí serviços que, por exemplo, quando dão um problema ou quando o usuário tem problema, eles têm que ser atendidos de imediato. Alguns serviços eu posso levar um tempo maior para atender, então eu tenho que ter assim um contrato bem feitinho quanto a essa necessidade, principalmente se for prestação de serviço externo, né? Um contrato, uma empresa, quanto tempo ela leva para responder meu chamado? Ela leva até 2 horas, mas respondido meu chamado e dado ali um início, um start no atendimento, quanto tempo ela tem até o efetivo atendimento total lá do meu usuário? Ela vai ter até, sei lá, 6 horas. Então, isso implica em, por exemplo, um atendimento dentro de 8 horas. Só que se você faz um chamado no início da manhã, você teoricamente tem o atendimento no mesmo dia. Se você faz de tarde, fica para o dia seguinte. Você pode ou não pode esperar, né? Então, quero um atendimento imediato. Imediato é mais caro. Então tem todo aí uma negociação aí para ser realizada, né? Uma negociação difícil às vezes. Tudo isso para garantir a continuidade dos serviços, porque a empresa hoje também aí depende dos serviços de TI para funcionar, né? Pense numa organização hoje que dá aulas à distância. Se parar a parte de informática, para as aulas, né? Quer dizer, para o core business da organização. Segurança é um processo importante, mas não é especialmente focado aí dentro dessa biblioteca, porque ele se concentra muito mais na estrutura, nas regras, nas políticas, e fazendo uso de COBIT, que é um outro processo, né, que tem mais a ver com a questão estratégica, e pessoas. Não quer dizer que você não se preocupa, você se preocupa com isso sim, mas como é algo extremamente importante e complexo, você acaba tendo um direcionamento para fazer isso de uma forma bem específica. Existe a questão da estratégia que está envolvida aí com o desenho do serviço, a operação, a transição aí dos serviços, que tem a ver com os benefícios ativos, com o portfólio que você tem e com os custos, não é? Em função da demanda, em função do teu processo estratégico, talvez você não tenha todo o recurso que você precisa. Em função de algumas tecnologias estratégicas, você tem que ter um mínimo de recursos para mantê-lo. E existem as questões aí relativas aos conceitos, aos modelos, que às vezes até tem a ver
com o modelo da organização e com o propósito que você tem aí para a prestação de cada um dos serviços, né? Aquilo que, em geral, é mais estratégico, obviamente tem uma atenção e um budget, né, um orçamento maior do que aquilo que é mais experimental ou que é acessório dentro da tua organização. Existe a questão do desenho dos serviços, não é? Em que, a partir dessa situação que você detectou da importância estratégica, de como que ele vai proporcionar continuidade de negócios, você vai desenhar um nível de serviço adequado, uma segurança adequada, e fazer a gestão do catálogo daquilo que você precisa para manter a tua organização funcionando. A questão que é abordada aqui como transição, ela tem a ver com as questões relativas à configuração, aos ativos de serviço, a como que se faz a distribuição, como que você muda de um para o outro, como que você troca uma versão. Então, existe aqui operações que devem ser bastante planejadas, né, para você fazer a gestão da tua configuração, dos teus ativos. E existe a questão da operação dos serviços, né? E na operação, inclusive, entra aí a questão de atendimento, ou, de uma forma bastante importante, entra a questão do atendimento dos teus usuários lá com o Service Desk, né? Como é que você gerencia os eventos, as requisições que são feitas, os incidentes que ocorrem, os problemas que ocorrem, como é que você entrega uma solução, como é que você otimiza os processos. A ideia é que você faça com isso uma melhoria contínua e entregue continuamente ao the business, né, ao negócio. Então, por meio de relatórios de serviço, por meio desses processos de gestão de serviços, você tem por objetivo entregar melhoria aos teus usuários, né? Isso é o que está colocado lá como sendo uma melhoria contínua dentro dos serviços dessas bibliotecas do ITIL. E a ideia do melhoria contínua é ter os 3 whats, né? What has happened, ou seja, o que aconteceu, qual foi a ação que foi tomada em função desse acontecimento, né? E o que está sendo feito para que no futuro, né, para garantir que num próximo momento esses incidentes não impactem no nosso negócio, né? Então esse é o objetivo final aí da prestação de serviços e da gestão de serviços, utilizando-se bibliotecas que permitem fazer o controle de todos esses aspectos. Vejam que a ideia é a melhor prestação de serviço possível dentro daquilo que se espera seja o objetivo da organização. Então essa, de forma geral, aí é a visão de por que se trabalha tanto aí com serviços hoje e em especial dentro da área de TI, que é a área que nós estamos estudando.